Quando eu tenho... Muito obrigada, Bolívia, desculpa os problemas técnicos. É uma honra estar com vocês com este tema, a importância da escala de Hounsfield, né? E essa escala, ela teve toda uma importância dentro da área de tomografia computadorizada, nos permitindo bastante precisão nos nossos diagnósticos. Estamos falando não das 50 tons de cinza lá do filme, né? Mas estamos falando 50 tons ou mais de cinza dos nossos órgãos. Não há conflito de interesse nesse estudo. A introdução vem com a definição de tomografia computadorizada e a importância que ela tem na medicina. A introdução a essa escala, vamos começar agora. Ela foi criada por Godfrey Hounsfield, onde tem uma grande importância deste nosso grande mestre, que veio nos trazer relevantes estudos através de uma régua de medidas numéricas, onde podemos medir a atenuação dos tecidos ao raio-x, representada em unidades de Hounsfield. Ya lo estamos transmitiendo, Juliana. Tá dando certo? Ya está transmitiendo. Oi? Não estão conseguindo? Ya está en transmisión, Juliana. Posso continuar? Sí, Juliana, ya puedes continuar. Ok. Estamos no slide dos valores da escala de Hounsfield, onde eu trago algumas medidas, né, onde a gente pode ver a representação do ar em negativa de mais ou menos 1000, né? A gordura de menos 50 a mais ou menos 100. A água tem um padrão zero, porém, quando falamos em novos fluidos, ela vai ter uma variação um pouquinho maior. E os tecidos moles podemos relacionar na escala de 20 a 100 de HU. O osso cortical, que seria mais ou menos o osso da calota craniana, ou algumas partes das nossas vértebras, por exemplo, ele vem numa medida próxima a 1000 positivo. E aqui tem a escala de densidade de Hounsfield, onde os coeficientes da atenuação é diferente, de acordo com a sua intensidade das estruturas. Quanto maior a densidade, maior será a atenuação dessa estrutura. Então, por exemplo, quando eu tenho uma barreira maior, ele vai atenuar com uma cor um pouco mais brilhante. Por exemplo, o osso, né? E ele vai estar representado na cor de um branco hiperdenso, como, por exemplo, o osso compacto, que dá em torno de 1000 positivo. Quanto menor sua densidade, menor será essa atenuação dessa estrutura, obedecendo aí na escala a cor preta, hipodenso, como, por exemplo, o ar, né, que a gente vê nos pulmões, a gente consegue ver o ar no intestino, né, nos gases intestinais, a gente consegue ver o preto também nos ossos pneumáticos, e a água obedecerá à escala de 0 ou uma variante um pouco maior. E essa densidade na tomografia, eu coloquei aqui na primeira fileira, como, por exemplo, o meio de contraste, que terá uns valores de atenuação de mais 100 a 1000, e a imagem, para nós, vai aparecer como um branco brilhante, como eu acabei de falar, que é uma representação, por exemplo, do osso. O osso, ele tem uma variação aí, né, de 100 até 1000, e também apresentará em tons mais claros. O ar, como eu recentemente coloquei, em partes moles, o ar de 0 a 100 é um cinza médio, né? E a gordura, ela vai sempre obedecer valores negativos. Por quê? Porque dentro da gordura também há porcentagens de ar. E aparecerá para nós em tons mais escuros, tá? E o ar
lá embaixo, por último, entre 120 negativo a menos 1000, também a cor bem escura, preto, no caso. Aqui mais uma representação de alguns dos tecidos e, consequentemente, na fileira inferior, a escala de cinza representando esses tecidos. Então, ali na primeira, que nós temos bastante densidade, o chumbo, o sulfato de bário, porque como eles têm atenuação e estrutura maior, né, na atenuação, eles vão aparecer em cores mais claras. E nos tons de cinzas que vão escurecendo, a gente consegue configurar que há a presença de outros componentes, como o ar. Aqui eu fiz um estudo onde eu coloquei, assim, dentro do corpo humano, algumas coisas, algumas estruturas que a gente usa no nosso dia a dia de estudo no serviço, no nosso trabalho. Então, ali eu coloquei que o osso, ele tem suas variações, né? Então, eu tenho um osso compacto, como, por exemplo, costela, parte das vértebras do nosso organismo, e também temos ossos esponjosos, que são aqueles ossos um pouquinho menos denso que a maioria das estruturas, né? Então, ali eu coloquei que a tireoide, ela vai ter uma variação de mais ou menos 70, o fígado 65, né? Isso tem uma variação de 45 a 75 pela alta concentração sanguínea neste órgão. O músculo, ele nos aparece também com uma variação e atenuação de 35 a 50, o baço de 35 a 55, o linfoma, que seria alguns tipos de tumores, ele pode nos aparecer entre 40 e 60, pâncreas, de 25 a 55, o rim, de 20 a 40, a gordura, como eu relacionei anteriormente, uma variação de menos 80 a menos 100. E o sangue, sempre que há algum componente onde temos o estudo sanguíneo presente, a gente tem uma variação de 35 a 75, tá? Perdão, de 35 a 55. E o ar de menos 120 a menos 1000. Os meios de contraste, eles vão obedecer uma posição positiva devido à sua alta densidade. A importância na interpretação de imagens. Então, qual que é a importância dessa escala? A maior importância é diferenciar os tecidos e fluidos, ajuda na identificação de patologias, como, por exemplo, tumores, hemorragias, utilizado em atendimentos ao trauma, e edemas, né? Quando a gente tem um edema, por exemplo, na área muscular, a gente consegue afirmar devido ao estudo da escala. Essencial para o planejamento cirúrgico. Então, isso pode definir, por exemplo, um atendimento que tenha que ser rápido, como, por exemplo, uma hemorragia. E essa ferramenta, ROI, é uma ferramenta preciosa, é um marcador, né, de medida, onde é essencial no meio de tomografia computadorizada, pois ele permite aos operadores selecionar as áreas analisadas, específicas com precisão. Então, eu vou conseguir afirmar para o médico radiologista ou para o médico assistente aonde há uma possibilidade hemorrágica, onde há apenas água, né, líquido no local. Então, ele vai conseguir melhorar o seu atendimento ao nosso paciente. Aqui eu coloquei apenas a imagem do ROI, né, em duas imagens semelhantes. Esse que é o marcador chamado ROI. Então, é através dessa ferramenta que a gente vai conseguir todo o número que nós estamos buscando. E no rodapé da imagem, vocês conseguem observar aí que tem já o número ali utilizado naquela região. Então, a gente consegue ver que é um tecido mole, mas sem alterações neste momento. E nessas outras imagens, né, eu busquei para vocês um tratamento hemorrágico ativo, hemorrágico tardio e tecidos normais.
Então, este paciente, ele esteve conosco na nossa instituição, através de trauma, posteriormente faz os controles, e neste caso aqui, eu consigo determinar com o marcador 1, aonde é um tecido normal, né, nessa parênquima cerebral. E no marcador 2, eu consigo mostrar para vocês, observem ali, eu destaquei em rosa, um rosa bem forte ali, porque fica meio opaco ali no rodapé os números, mas eu coloquei para vocês ali ao centro, que o marcador 1, ele me traz uma escala de Hounsfield de 23,74, aonde nós conseguimos ver que é um tecido sadio, normal, né? Então, toda a parênquima cerebral deveria estar neste marcador. Porém, quando eu olho para a seta 2, eu consigo identificar um ativa hemorragia, porque o nosso marcador, ele vai para 60,07. Lembra da escala que acima de 40 eu tenho presença de sangue ativo? Então, aqui nessa marcação do 2, eu consigo exemplificar precisamente para o médico. No marcador 3, ele me informa que temos um marcador já de 22,37, onde eu consigo afirmar que essa presença deste escuro na imagem é um sangramento tardio. Então, observa que eu consigo ver 3 tipos de atenuação, 3 tipos de numérico na mesma imagem. Nessa outra imagem, seguimos um pouquinho à frente, eu trouxe para correlacionar com o laudo, então, onde eu coloco ali um ROI, em cima de uma possível lesão no ventrículo esquerdo, e eu consigo determinar qual que é o marcador atenuante pela escala de Hounsfield. Então, ali apresenta para mim 52,48. E quando eu tenho este marcador, eu vou lá no laudo e eu consigo correlacionar se a minha informação para o radiologista foi precisa. Então, mostrando com precisão aonde eu suspeitei de uma formação nodular, e ali, ao centro da formação nodular, a gente consegue ver alguns pontos calcificados. Então, aí eu costumo fazer essa também correlação do meu trabalho com o laudo posteriormente dado. Então, fecha a ideia de um possível nódulo ali, nodular heterogêneo, e com contornos regulares, contendo hiperatenuantes com calcificação no seu permeio. Então, bate certinho com a informação do numérico de Hounsfield aí embaixo. E aqui, eu trouxe para vocês, para a gente conseguir definir, que no marcador 1, eu vejo um atenuador muito baixo, né? Eu vejo uma escala de Hounsfield de 11,30, onde ela me diz que teve morte celular. Então, quando eu vejo esse marcador, a gente consegue ter certeza que é uma isquemia tardia, uma isquemia posterior de controle. E no marcador 2, que eu tenho atividades, né, normais da parênquima, eu confirmo que ela está numa variação de 26,83. Então, ali a vida, e aonde está o marcador 1, nós temos uma isquemia, bem importante. Esse caso eu trouxe para vocês, eu fiz recentemente, essa semana, no meu último plantão, e eu achei bem importante trazer para vocês como a gente consegue definir bem certinho, para não ter nenhum equívoco no laudo. A gente consegue, ali eu vi presença de 3 atenuações. Então, na 1, né, ali embaixo, bem no cantinho ali embaixo, ele traz um marcador de 11,56, que a gente correlacionou, se a gente correlacionar com a imagem anterior, a gente já sabe que é uma isquemia. Esse rapaz que veio fazer esse exame, ele é um controle de trauma tardio, né? Então, ali a gente consegue ver que ele tem, sim, uma isquemia importante daquela região mais escura. Ao centro da região mais escura, no 2, nós temos
um fragmento branco, né, hiperdenso, aonde eu posso afirmar pela escala que é osso, é um fragmento de osso. Mas se você olhar em volta da calota, você observa ali no 3, que é a calota craniana, que deu 1.123,35, eu consigo ver que é muito semelhante ao 2, né? Só que se eu olhar naquela direção ali que está o fragmento, eu não consigo ver que está fraturado. Então, a gente fica naquela pergunta, será que isso é um osso mesmo? E aí a gente confirma no janelamento de Bone, nessa outra imagem, que sim, é um fragmento ósseo que foi abolido da calota craniana. Então, aqui confirma o osso da calota e o fragmento ao centro da parte óssea perdida. Aqui eu trouxe para vocês um atendimento clínico onde estudamos possíveis tipos de câncer ou possíveis alterações até por uma metástase. Observa que é um paciente bem magro, onde a gente consegue ver praticamente um tom de cinza mais predominante, e aí fica aquela coisa, o que é esse conteúdo, esse fluido? Ele é sangue ou ele é líquido? Então, aqui no 1, a gente consegue observar que deu 0,7,48. Então, eu consigo afirmar com toda certeza que é uma ascite importante na região abdominal baixa. E eu fiz um comparativo aqui do lado, no 2, onde vocês podem observar o músculo do paciente, um músculo bem hipertrófico, bem fininho, e aí a gente consegue ver que bate com a informação de tecidos moles, que deu 39,54, que é mais ou menos a variante de atenuação do músculo. Então, a Hounsfield do músculo deu 39,54, e o 1, a gente consegue afirmar que é líquido no interior dessa pelve. Aqui, chamamos atenção. Este exame não fui eu que executei, foi uma colega, mas eu estava na sala no momento e eu observei que no marcador, ali na região da bexiga, eu observei o líquido, ok, mas na parede à esquerda superior ali, eu consegui ver uma escala de cinza um pouquinho diferente, tá? Na outra imagem, vocês vão conseguir visualizar melhor. Então, neste marcador 1, eu posso afirmar, é urina no núcleo da bexiga, não é sangue, não é outra estrutura, é líquido mesmo, é da urina. Mas quando eu vou para marcador 1 ali, nesse caso, nessa imagem eu coloquei como marcador 1, mas seria o 2 da outra imagem, eu observo uma escala de Hounsfield de 20,71. Então, 20,71 é uma escala alta que me diz que é um tecido. Então, esse tecido pode ser o início de uma lesão na parede da bexiga. Então, observem que apenas o marcador de Hounsfield, apenas o ROI, a gente conseguiu, com essa ferramenta, comprovar que na parede da bexiga à esquerda há uma outra lesão. Então, as aplicabilidades clínicas deste exame. Diagnóstico por AVC, a gente consegue detecções em áreas hipodensas e hiperdensas, avaliações de massas tumorais, como, por exemplo, essa que acabamos de olhar, identificação de cálculos renais e biliares, monitoramento de doenças pulmonares. Então, na sequência, eu trouxe para vocês um atendimento ao trauma. As imagens, gente, não são bonitas, porque quem trabalha com tomografia sabe que nós trabalhamos com pacientes que vêm na tábua do SIAT, muitas vezes não conseguem erguer os braços, tem que ficar ao lado do corpo. Então, todos esses artefatos, né, em volta do paciente geram ainda mais artefatos na imagem. Então, a imagem em si, ela não ficou legal, ela ficou feia, né? Ela ficou com borramentos. Porém, o que mais importa para nós neste estudo é definir que este paciente, por exemplo, teve perfuração do pulmão
e teve um alojamento do ar subcutâneo. Então, a gente consegue ver nas imagens ao entorno dessa estrutura que há bastante ar armazenado embaixo da gordura e da pele. E aqui, no mesmo paciente, eu consigo afirmar que o líquido, o fluido que está na base do pulmão esquerdo é sim sangue, né? Então, dentro de um atendimento politrauma, isso é comum, né? Às vezes, uma fratura de costela, um edema causado por uma contusão bem importante, e ali a gente consegue comprovar que há a presença do sangue nessa base. Quando na base direita, observo que também o cinza é muito parecido, mas aí eu vou para o Hounsfield e consigo um marcador de 0,6,5. Então, eu consigo afirmar que nesta base direita é apenas fluido de líquido, não sangue. Conclusão. A escala de Hounsfield, gente, é para analisar precisamente na TC. Contribui com o diagnóstico rápido e eficaz, papel crucial na evolução da medicina por imagem. Então, quem tem essa ferramenta, utilizem. Eu utilizo muito, muito, muito essa ferramenta para que os diagnósticos sejam super precisos e o nosso paciente seja beneficiário dessa ferramenta com um laudo mais responsável, mais direto e mais preciso. E aqui fica meus agradecimentos à Bolívia, este amado país, que ainda não conheço, mas pretendo conhecer, se Deus quiser, no próximo evento. Aqui é a minha rede social profissional, a Lox Radiology. Visitem lá, me prestigiem. É um canal um perfil do Instagram meu e da minha filha. E eu fico aqui eternamente grata pela prestatividade da Bolívia e por este convite tão especial. Obrigada, direto do Brasil. Pues, Juliana, agradecerte por tu brillante ponencia y pues todos los colegas que deseen aclarar algunas dudas están en la sala, pues podemos empezar con la ronda de preguntas. Ok. Olá. Alguma dúvida? Bueno, creo que todos los asistentes han quedado satisfechos, conformes con tu brillante ponencia, Juliana, pues quedamos muy agradecidos y esperamos contar con tu presencia de manera presencial en próximos eventos. Se Muchísimas Deus quiser. gracias. Muitas graças, um beijo a todos que participaram, muito obrigada por todos vocês que estão neste evento maravilhoso, espero ter contribuído, peço desculpas pelos erros técnicos aqui, que infelizmente online corre esse risco, né, eu fico muito triste, porque eu tinha programado de uma forma diferente, mas que bom que deu certo, e fico muito feliz em ter participado. Muito obrigada. Muchas gracias a ti, y suele ocurrir. Obrigada.